Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos no ar, então, com o Fato Econômico, a economia além da conjuntura, a edição de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024. Estamos iniciando mais um mês e hoje, sexta-feira, estamos terminando a semana. E, geralmente, no nosso podcast, né, o Fato Econômico, na sexta-feira, a gente recebe convidados. Hoje nós temos nosso convidado, que é o Wagner Schuster, economista, que fala direto lá da Alemanha. E a gente já vai explicar por que ele vai falar direto da Alemanha lá conosco. Que hoje também nós estamos sem o Lucas Piva, né? Que teve um contratempo e aí não vai poder participar do nosso programa. Mas estamos aí para conversar com o Wagner hoje. E o assunto é bem interessante, né, André? Inclusive, eu gostaria que tu apresentasse o Wagner, né? Para ele também se apresentar, enfim, que convidasse ele formalmente aí para o nosso programa, né? Porque vocês se conhecem bastante. E o André foi professor, né, do Wagner, e o Wagner foi meu colega de faculdade. Então, André, está contigo aí para apresentar o nosso amigo e o convidado de hoje. Joia, Moisés, obrigado. É uma honra, né, termos no nosso podcast um economista do Banco Central Europeu. Não é todo dia que a gente consegue achar um economista desse naipe para falar com a gente, e em português ainda. Né? É verdade. Lembrando que o Wagner, brasileiro, né, gaúcho, né, fez graduação em Ciências Econômicas aqui na cidade de Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, tá? É mestre em Economia pela Unicinos, né? E também tem mestrado pelo Consórcio de Mestrados em Modelagem e Métodos Quantitativos Aplicados à Economia, né? Que é um conglomerado de países e universidades, né? Que depois tu vai falar um pouco mais. E ele agora reside na Alemanha e é economista do Banco Central Europeu. Wagner, é uma honra tê-lo aqui, né? E agora a palavra é tua para você falar um pouco de economia aí, como é que tu contar a tua história e depois vamos entrar em teoria econômica aí. Vamos lá. Tá certo. Muito obrigado, professor André. Muito obrigado, Moisés. Obrigado pelo convite para estar aqui participando com vocês. Aproveitar para dar os parabéns pela iniciativa. Muito bacana o podcast de vocês. E, bom, vamos lá então. Como o professor André já introduziu, aí eu fiz, então, sou gaúcho, nasci numa cidadezinha perto aí de Passo Fundo, chamada Sertão. Fiz minha graduação na UPF. Tive aula, então, com o professor André, fui colega do Moisés Cristiano, entre outras férias que tinha aí nessa turma. É verdade. Né, tinha... E, bom, eu terminei Bom, na verdade, foi durante esse período aí de graduação em Passo Fundo que eu acabei sendo selecionado, passei no concurso, né, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, do Banrisul, e então trabalhei na rede de agência, trabalhei em Lagoa Vermelha, voltei para Passo Fundo depois, sempre aí nesse período mais com atendimento, assim, abertura de conta, essa questão básica assim de rede de agências. E foi então em 2015 que eu terminei minha graduação, que sempre acabei, né, gostando bastante de estudar, gostei bastante de economia e quis continuar estudando, então eu quis fazer o mestrado, e aí coincidiu que nessa época abriu um concurso interno que a gente tem no Banrisul, abriu um concurso interno para uma área que era, na verdade, eram para duas áreas conjuntas, que era, na época, chamava Política de Crédito e Análise de Risco e Unidade de Gestão de Riscos Corporativos, que era muita modelagem, métodos quantitativos mesmo, assim, aplicado a finanças e risco, a questão de escoragem de crédito, análise de capital para requerimento de capital para banco, de provisões, IFRS 9, toda essa questão. Então, para mim, foi uma coisa que eu acabei gostando muito, eu sempre gostei mais dessa parte matemática da economia. Então, para mim, fez muito sentido esse concurso interno do banco e para trabalhar em Porto Alegre. Então, fui para Porto Alegre em 2016 e nesse período eu acabei também me inscrevendo para o mestrado lá, na Unicinos. Então, lá 2 anos de mestrado, e nesse período, bom, na verdade eu sempre tive muita vontade, assim, de estudar fora, de morar fora, dessa experiência de intercâmbio, inclusive começou na própria UPR, a gente teve, acredito que tem ainda muitos intercambistas aí que faziam parte do curso,
E até, inclusive, alguns colegas, a gente comentou antes ali, o Gustavo Piva foi o que era o nosso colega que fez intercâmbio, e a gente teve também intercambistas que vieram para a UPF. Então, a gente teve na nossa turma, por exemplo, o Rodrigo ali da Espanha, e muitos amigos desses intercambistas. Eu acabei entrando muito nessa comunidade de intercambistas, foi uma coisa que me motivou muito a querer fazer também. Então, foi nesse período, assim, terminando o mestrado em Porto Alegre, lá na Unicinos, que eu pensei que, não, agora é a minha época, a minha chance, eu quero ir morar fora, quero ter essa experiência de estudar fora. Então, claro, o mais lógico talvez seria, né, ir para o doutorado, já que eu tinha terminado o mestrado, mas foi aí começando a procurar, tem muitas opções sempre fora do Brasil, geralmente mais Estados Unidos e Europa são os principais mercados, né? Mas foi enquanto eu estava procurando algum programa de doutorado que eu encontrei um programa que, na verdade, era um mestrado, mas que fez muito sentido para mim. O próprio nome do programa, como o professor André falou no começo, então ele é Modelagem e Métodos Quantitativos aplicados assim, à área de Economia e Finanças, que era exatamente o que eu estava fazendo. O nome é quase um livro, né? O nome é longo, mas assim, encaixa exatamente no que eu gosto, no que eu queria fazer. Então, para mim foi assim, quando eu vi esse programa, eu pensei, não, é isso que eu quero, isso que eu quero. E aí, ainda por cima, ele faz parte do Erasmus Mundus, que é um programa aqui da União Europeia que tem toda essa questão de mobilidade acadêmica para programas de pós-graduação, então mestrado até doutorado. E eles têm uma bolsa que é muito, muito atrativa, assim, ela te paga todo o curso, então não precisava desembolsar nenhum valor, e te dá ajuda de passagem para ir do teu país, no caso o Brasil, até o país de destino do programa, te paga toda uma despesa de questões burocráticas, com visto, com mudança, etc. E eu não estou mais vendo vocês, não sei se... agora voltou. Estamos aqui. Estamos aqui. Não é feito do programa. Então, como eu estava dizendo, então cobria todos esses custos também com visto e mudança. No meio do ano te cobria a passagem para ir para outro país, e ainda por cima te dava um valor todo mês que dava para pagar assim, aluguel e moradia. Então, na verdade, eu sobrevivi esses 2 anos do programa só com o valor da bolsa, que para mim foi muito importante, porque se não fosse por isso, não teria provavelmente condições de alimentação fazer. Também. Alimentação também. Era um valor mensal, então que englobava tudo. Geralmente, esses países, aqui, pelo menos as experiências que eu tive, sempre tem um RU, assim, um restaurante universitário. Que vai ter tu pode dizer qual era o valor que tu recebia mensal? Sim, na época eram 1.000 euros, então em torno de 5.500, 6.000 reais. Mas eu sei que agora, faz um ano e pouquinho, aumentou para 1.400. Então, teve um 40, porque já vinha esse valor de 1.000 euros, fazia acho que uns 10 anos que era 1.000 euros, e aí no ano que eu saí, eles aumentaram para 1.400, 40% de aumento. Então agora já está aí em mais de 10 mil reais. Então dá bem, claro, não tem... dá para luxo, assim, morar no centro, morar sozinho, etc. Mas dá bem para cobrir todos os custos e participar desse programa. Então, para mim, foi... Quando eu descobri sobre a bolsa e sobre como era esse programa, eu falei, não, eu quero... É isso que eu quero. E aí eu acabei aplicando. Não é fácil, é muito, muito concorrido esse programa. Então, na verdade, a primeira vez que eu apliquei, eu fui selecionado, mas sem a bolsa, porque eles selecionam 50 pessoas por ano. Depois a gente pode falar, talvez, um pouco mais em detalhes, mas eles têm vários programas dentro desse guarda-chuva aí da Erasmus Mundus, inclusive em outras áreas de economia, talvez mais política ou desenvolvimentista, e até em outras áreas. Tem na área de direito, tem na área de medicina, engenharias, tem várias áreas, e é sempre a ideia parecida, de ter um consórcio de universidades, e você tem que passar pelo menos por 2 dessas universidades. Então, a ideia de ter essa mobilidade acadêmica. E você escolhe a universidade? Em geral, sim. Se tiver... Sempre dá uma lista de, prefiro essa e essa, e aí, se tiver muita concorrência, muita gente quiser uma, vai depender aí das notas, ou de como se for. Então, é o estilo que tem a prova da Ampec aqui no Brasil. Conforme tu anota na prova, tu vai sendo selecionado pelas instituições. Eu consegui ir para todas as universidades que eu queria, porque aí no meu programa, então, tinha a Sorbonne, em Paris, que é quem organizava o programa, que era a minha primeira opção, tanto por ser em Paris, como por ser a Sorbonne, né, uma universidade muito tradicional, é a universidade mais tradicional da França. Ela é muito, muito antiga, né, foi criada, acho que no século XII ou XIII, se eu não me engano. E várias... Meu orientador veio de lá, Sorbonne. Ah, é?
Teve muitas personalidades, assim, eu tinha tinha os dados aqui, deixa eu ver se eu... Tinha um grande número de vencedores de prêmio Nobel que estudaram lá, acho que 33 vencedores de prêmio Nobel passaram pela Sorbonne, 6 de medalha Fields, que é o Nobel da matemática, 11 ex-presidentes da França estudaram lá, 3 papas, além de outros intelectuais famosos, por exemplo, no Brasil, Celso Furtado, o próprio Fernando Henrique Cardoso estudou lá. Sim, o FHC da Sorbonne. Então, quando eu... Era a minha primeira opção. Quem sabe algum dia eu também proprietário da loja Schuster. Então, meu primeiro semestre foi lá, era no departamento de matemática, inclusive, da Sorbonne, porque o programa ele é bastante matemático, que era o que eu queria, era o que eu gostava, mas foi bem sofrido, porque a gente estava comentando até antes de iniciar aqui toda aquela questão bem teórica, de fundamentos, de provar que isso é isso, por que isso não é aquilo, então demandou muito, assim, esse primeiro semestre, principalmente. E as aulas, Wagner, em francês ou em inglês? Não, sempre em inglês, essa é a parte boa, né, porque o meu francês não é dos melhores, era só o do dia a dia, assim, de ir no mercado, de ir na padaria, etc. Mas as aulas sempre em inglês. Mas eu tinha que fazer, era obrigatório até fazer aula do idioma de cada país que tivesse. Então eu fiz um curso de francês nesse período, que ajudou um pouco. E esse primeiro semestre foi bem, assim, um núcleo duro de economia, assim, micro, macro. Mas como era matemática, era micro e macro e era economia. E depois tinha 2 cursos, um era estatística e probabilidade, e outro era otimização. Então é parte bem matemática. Essa de otimização foi uma loucura, inclusive, mas estatística também. Mas esse foi o primeiro semestre. Aí, então, mais ou menos uns 6 meses. Então, o segundo semestre eu fui para a Itália, a Universidade Ca' Foscari, lá de Veneza, que é uma universidade bem bacana também. Para ser honesto, eu não sabia dessa tradição de Veneza de ser uma cidade universitária, mas Para mim é novidade. Para mim também. Também era, mas para quem é da Itália, para aqui da Europa, mas as pessoas sabem que essa universidade é muito, muito grande lá. E, inclusive, o campus de economia, para quem já teve a oportunidade de conhecer Veneza, ou que vai para Veneza, entrando na ilha, só tem um jeito de chegar na ilha, né, pelo aquele corredor que entra ou de trem, de ônibus, enfim. E a primeira coisa, o primeiro campus que se vê, o primeiro prédio que se vê à esquerda, assim, é o prédio de economia. Então, uma localização bem privilegiada, aí dentro da ilha mesmo de Veneza. É uma experiência única, né, morar em Veneza. Toda aquela questão de não ter carro, né, só não tem carro, não tem bicicleta, então é só gente caminhando, ou de barco. Lanche. E tudo tem de barco, né? Se quiser chamar um táxi, o táxi é um barco, a ambulância é um barco, a polícia é barco, é tudo barco. É bem interessante. Eu não sei se eu gostaria de morar assim num longo período, mas para 6 meses foi uma experiência bem Tu chegou, bacana. Na época que tu morou lá, teve cheia da cidade cheia, ficar submersa? Eles tinham... Não teve essa experiência? Não tive essa experiência o pessoal tem que colocar bota, né? A água vai até... Sim, deve ser uma coisa meio calamitosa, né? Tu parece que vai morrer afogada, né? Pois é, deve ser uma sensação muito, muito boa, mas eu não tive essa experiência. E aí tu ficou 6 meses aí também? 6 meses aí também. Lá a universidade já era mais moderna, assim. Claro, foi criada ainda em 1868. Em termos de Brasil, seria também talvez mais antiga, mas comparando com a Sorbonne, por exemplo, ela já bem mais moderna. E lá, por exemplo, eles são um dos organizadores da Società Italiana de Econometria. Então, foi aí também acabei me envolvendo. Sou membro hoje da Sociedade Italiana de Econometria. E eles fazem bastante curso esses summer school, assim, esses cursos de verão, aplicados assim à econometria. Foi bem legal. Acabei fazendo 2 deles nesse período. Fiz um de network. Aqui no Brasil tem a USP passou a fazer esses cursos de verão e tem bastante que é bem consolidado, bem assim conhecido, é o do IMPA, que é lá no Rio de Janeiro, no Horto Florestal, né? Eu fiz um curso de férias lá no Horto Florestal, lá no IMPA, que era de matemática e probabilidade. Que é tudo matemática. O meu professor, na época, quando eu estava para entrar na faculdade, tinha saído da faculdade, estava fazendo mestrado, né?
o cara por exemplo assim, o cara que era meu professor, ele tinha na época 16, 17 anos. Era um gênio. Né? Fora da curva, já. Eu estava, parece, concorrendo a um prêmio em matemática. Né? E ele era o professor de probabilidade e estatística. Né? Bem doidão, assim. Parecia uma criança. Né? Sim, mano. Era, né? 16, 17 anos, né? Mas era um poço de conhecimento na área de probabilidade e estatística. Né? Que legal. Eu não sabia que eles tinham um curso de verão. Eu sei que eles são muito, muito renomados, né, para matemática mundial. Sim, a biblioteca é uma coisa maravilhosa, né? Livro periódico em russo, francês, italiano, né? Coisa de primeiro mundo. Não é à toa que o IMPA é super conceituado a nível internacional, né? Mas continua a tua história. A história não é minha, é tua. Não, inclusive anotei aqui, vou dar uma olhada nesses cursos de verão, talvez quando estiver pelo conciliar um período no Brasil, eu acabo fazendo. Quem chega em novembro, dezembro, eles já começam a divulgar, porque é super concorrida a inscrição. Imagino. E é super bom. Muito bom, muito bom. Tem matemática, tinha matemática aplicada, probabilidade, estatística, são vários assim. E fora que o local para você estudar, assim, ó, é uma coisa de louco, porque fica bem atrás do Jardim Botânico, né? Que é o Horto. Né? E aí tu pega toda a paisagem, tu tem uma sala de estudos enorme, né? Que ela fica de frente para o Jardim Botânico, e lá no fundo tu enxerga a Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? E eu trade-off, ficar na aula. É um lugar de sonho para estudar, entendeu? Muito bom para estudar. Faz muita diferença mesmo, né? Ter um lugar assim. Com certeza. Se sente confortável, porque acaba passando. Esses cursos geralmente são curtos, mas muito intensos, né? Passam muitas horas lá. Sim, mas é muito bom, assim. Muito bom. Se tu puder ter essa experiência de ir lá, tu vai ficar apaixonado pela instituição. Eu até sigo eles no Twitter, né? Volta e meia eu tenho assim algumas coisas, eu procuro por lá, mas é uma instituição de primeiro mundo, localizada no Brasil. Renomadíssima mundialmente. Né? Já tomei nota. Bom, então, esse segundo semestre, né, de novo, assim, matérias bem núcleo de economia, assim, micro 2 e macro 2 eu tive. Aqui começou a econometria, e nessa parte começaram também já a poder ter alguns cursos, assim, eletivos. Então, eu acabei fazendo... eu fiz também no primeiro semestre, como optativo, eu fiz um curso de Python, e assim, cada semestre o ideal era fazer algum curso de linguagem de programação, então eu fiz Python no primeiro semestre, fiz R nesse segundo, que é um que eu já usava bastante desde o tempo do banco aí também, mas é sempre bom, né, fazer algum curso nessa área, nunca é demais. Então eu fiz R, fiz italiano, que era obrigatório. Até foi uma experiência muito bacana, aprendi muito italiano. Achei... francês eu estudava já no Brasil antes de ir, e foi uma experiência bem complicada, não aprendi muito, não melhorou muito. Quantas línguas tu fala agora? Bom, fluente, português, inglês, espanhol e italiano. E aí arranhando o francês e agora arranhando um pouco de alemão. E o alemão? O alemão é complicado. Eu faço curso aqui, eu fiz um tempo também, até no próprio PF Idiomas, fiz alemão quando eu morava aí. Mas é uma língua complicada. E o desafio do dia a dia aí com o alemão, como é que é? Tem muita gente que tu encontra para conversar na língua? Frankfurt é uma cidade bem internacional, então acaba bastante. E no Banco Central Europeu, onde eu trabalho, é muito internacional, então a língua oficial é o inglês, né? É inglês. Mas assim, no dia a dia, né, vai no mercado, pedir uma informação na rua, ou entrar no ônibus, tem que arranhar um pouquinho do alemão. Eu estou fazendo um curso assim devagarinho, uma vez por semana, só para... Mas é uma das mais... Zé Roberto, agora me lembrei nele, Zé Roberto jogava na Portuguesa, acho que ele jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio. Ele, uma vez eu vi ele dando uma entrevista, eu falei, o cara vai falar em português, né? O cara falou em alemão, cara, fluentemente. E aí ele disse assim, uma das facilidades que eu tive em me adaptar ao futebol alemão e ao modo de vida alemão foi exatamente ter feito a obrigação de aprender a falar fluentemente o alemão. Né? Isso me ajudou muito aqui, né, dele. Eu vi entrevistas dele, ele jogou acho que no Bayer Leverkusen e no Bayern de Munique, né, um bom tempo. Isso aí.
Né? Isso ele aí. fala muito bem. Eu vi também entrevista do Romário, quando ele jogou na Holanda também, obrigaram ele a fazer curso de holandês. Então eu acho que é bacana, porque acaba... Eu às vezes me sinto um pouco excluído da cultura local, assim, do dia a dia das pessoas, porque eu não entendo o que tá... A maioria das coisas que está acontecendo, assim, não... Sim. Né? Então o idioma local ajuda, que foi, na casa na Itália, me ajudou muito, porque eu nunca tinha estudado italiano antes, mas do espanhol para o italiano não precisa muito, então acabei aprendendo muito rápido. E aí me senti muito mais assim, fazendo parte da. Na época também acabei fazendo minha cidadania, tenho cidadania italiana, então envolvi muito com a cultura italiana mesmo. E aí foi me sentir mais assim, mais parte do dia a dia. Na Alemanha, tu já está há quanto tempo aí? Aqui eu cheguei em metade de abril, são 6 meses e alguma coisa. E agora conta aí a tua experiência no banco. Como é que começou a tua história no Banco Central Europeu, hein? É isso que eu queria te perguntar. Daí, a partir daí, como é que tu entrou no Banco Central Europeu, né? Fala da tua parte aí do Banco Central, mas a gente também quer saber um pouco sobre as políticas, a forma como o Banco Central vê as políticas econômicas, enfim, né? Mas começa por ti, como é que tu entrou no Banco Central Europeu? Então, na verdade, ainda eu falei até o segundo semestre do mestrado, eu tive no segundo ano na Espanha, né? Tive um ano em Barcelona, que aí foi a parte mais de escrever a tese, que eles chamam aqui de mestrado, enfim, a dissertação. Então teve mais aí esse período aí. Mas foi mais ou menos coincidiu com esse período de escrever a dissertação aí do mestrado na Espanha, que comecei a procurar coisas, né? Ou talvez um professor assistente ou pesquisador assistente em algum lugar aqui, e surgiu essa ideia do Banco Central Europeu. Então, na verdade, eles têm no site deles, está lá aberto, sempre vai ter todas as vagas. Não é como o Banco Central do Brasil, no caso, tem que abrir aquele concurso que saiu 10 anos atrás, agora saiu outro esse ano. Aqui sempre tem vagas assim recorrentes. É claro que a concorrência é enorme, assim, porque gente de toda. Tem que ser cidadão europeu para aplicar para o Banco Central Europeu, mas ainda assim tem muita gente aplicando. E aí abre vagas sempre para todo tipo desde questões mais de política monetária mesmo, de decidir taxa de juros, questões mais regulatórias, até para pessoal de marketing, tradutor de vários idiomas. Então todo dia acho que abre alguma vaga diferente no site. E foi nessas aí que abriu para essa área que eu me inscrevi, que é a política macroprudencial e estabilidade financeira. Então, essa parte de política macroprudencial já estava um pouco alinhada com o que eu fazia no Banrisul também, questão de regulamento de requerimentos de capitais e supervisão bancária. Mas, no fim, a área que eu estou trabalhando hoje aqui já não é tão nessa parte aí, faz parte da minha direção, essa parte de política macroprudencial, mas eu estou mais na área de estabilidade financeira. Mais especificamente, a gente analisa mercado de capitais e mercado assim cripto CBDC, cripto de bancos centrais, eu digo digital euro aqui, e quais são os impactos, da vida, hein? quais os impactos disso para a estabilidade financeira. Então, Não, mas então tu está numa área bem interessante que eu queria te fazer uma pergunta, porque uma das coisas que dizem é que o sistema financeiro nacional, né, no Brasil, é um dos mais regulados e um dos melhores do mundo, né? E tu tem a experiência né, de ter essa experiência no Banco Central Europeu e teve a experiência, né, no sistema financeiro nacional aqui, com conhecimento, inclusive, por ter estudado. Qual a tua opinião? Tem razão em falar que o Brasil realmente está bem colocado o sistema financeiro nacional é bem colocado mesmo no mundo? não, isso eu acho que não tem nem dúvida. Assim, inclusive os presidentes do Banco Central, não só o Roberto Campos agora, mas Meirelles antes e muitos outros ganharam muitos prêmios de melhor banqueiro central do mundo, né? Várias vezes. Isso não é à toa. Acho que aqui é bem reconhecido esse trabalho do Banco Central brasileiro. Teve toda, por exemplo, a questão da crise ali de 2008, 2009, que o Brasil passou, assim, de certa forma, suave. É claro que o Brasil sempre foi bastante conservador com questões de provisões, de requerimento de capitais, mas isso acabou se provando acertado, né? Porque não sofreu tanto na crise. Inclusive, como fato curioso, talvez posso citar, teve
tem um evento aqui do Banco Central Europeu, que é todo ano, que acontece em Portugal, onde eles convidam outros presidentes de bancos centrais para falar sobre política econômica, política monetária. E no evento desse ano, quem estava lá era a Christine Lagarde, presidente aqui do Banco Central Europeu, Jerome Powell, presidente do Fed, e o Roberto Campos Neto. Eram os três no palco principal, só eles três. Então, acho que isso por si só já fala. É o inimigo mortal do Lula. Inclusive ele foi perguntado várias vezes, botaram ele numas saias justas ali sobre o Lula, mas ele se saiu bem. Mas acho que isso mostra o respeito que não vou convidar um cara para ficar no palco junto com esses dois, presidente do Fed e presidente do Banco Central Europeu. Isso é verdade. Isso é uma pessoa respeitada. Sim. E quanto às políticas monetárias, né? Por exemplo, o Brasil hoje é considerado ter uma das taxas básicas mais altas do mundo, né? E como é que o Banco Central vê a atuação do Brasil na política monetária, principalmente com as políticas do Banco Central, né? E esse patamar aí de taxa básica de juros, que avaliação que o Banco Central Europeu faz, ou o Banco Central europeu não se importa muito com, por exemplo, o que acontece no Brasil, né, na parte monetária. Eu não vou dizer que não se importa, mas com certeza o principal espelho assim é o Fed, né? Acaba levando muito em consideração o que está acontecendo no Fed para decidir aqui. Mas claro, internamente também é o que mais importa, né? A questão de mercado estar aquecido. Inclusive aqui a gente está voltando, né? Diminuindo as taxas de juros que ficaram altas no período da pandemia, toda a questão inflacionária que teve. E agora a atividade sofreu, obviamente, então agora as taxas de juros estão diminuindo para tentar voltar ao crescimento. Os principais países, como a Alemanha, estão estagnados, estão em um crescimento muito, muito pequeno. Então, aqui acho que está um pouco na contramão do Brasil, né? O Brasil voltou a subir juros novamente, mas aí tem várias questões internas, né? De risco Brasil, de política fiscal não tão adequada quanto deveria ser, todas essas questões que acabam influenciando muito, né? E aqui o que eu noto também é que eu não tenho uma discussão bastante técnica, assim, né? E acho que no Brasil a gente vê assim muita política envolvida com a decisão de taxa de juros que, no meu ver, não é o ideal, né? Não tem aqui não se discute muito assim, se o Banco Central decidiu que a taxa de juros tem que ser essa, ele vai apresentar os seus resultados. É muito uma fala sempre que a presidente Christine Lagarde fala depende dos dados, o que vai decidir a taxa de juros são os dados no fim do dia. Como está a atividade econômica, como estão as previsões de juros para os próximos períodos. Então isso vai decidir, é uma questão muito técnica. Tu julga isso como a principal diferença entre os bancos centrais, Brasil e Banco Central Europeu? Eu acredito, porque no Brasil acaba tendo muito, muito ruído, né? Como eu falei, a própria questão de a política se envolver com o Banco Central indiretamente acaba influenciando a taxa de juros, porque o mercado acaba precificando isso e vai sofrer na taxa de juros. Então, acho que aqui se livra um pouco dessa parte e acaba focando em questões mais técnicas mesmo. É o ruído tipo Gleisi Hoffmann, né? Exato. Cada vez que uma pessoa dessas abre a boca, acaba complicando a vida de todo mundo. Então, eu acho que talvez não seja mais difícil ser presidente do Banco Central do Brasil por essas questões, né? Mais questões que desafiam, né, digamos assim, as decisões. Mas eu queria fazer da minha parte, pelo menos, mais uma pergunta para ti. A gente vê pressões inflacionárias no mundo, e tu sabe disso. Existe, por exemplo, o clima, que pressiona a inflação dos alimentos, e a inflação da energia pressionada por conflitos, né? E você acabou de dizer que o Banco Central Europeu decidiu, né, por causa da atividade econômica mais baixa, mexer na taxa básica de juros, baixando ela. Isso, assim, você que está aí no dia a dia, é algo temporário. Esses dois elementos, né, possibilidade de inflação por alimentos ou por energia, também está na conta e também está nas variáveis para eles decidirem através desses dados?
Com certeza. Aqui, principalmente a questão, né, da guerra na Ucrânia foi uma questão que influenciou muito por questões de energia, né? A Europa é muito dependente de gás russo. Então, a Alemanha é o principal deles, inclusive, que bem na época ainda estava terminando aquele viaduto norte lá, que para vir direto da Rússia, e aí, com a questão da guerra, não pôde mais, fechou tudo isso. E, se não me engano, eram mais de 2/3 da energia da Alemanha vinham do gás russo. Então, teve que ser substituído por uma energia mais cara, e isso foi o que impactou muito na inflação aqui. Então, a inflação aqui foi uma loucura, né? Passou de 2 dígitos aqui para eles. O que tu chama de loucura? Passou de 2 dígitos, chegar a 10% ao ano, aqui é uma coisa que não se via. Inclusive, o que eu brinquei antes da bolsa do meu mestrado, que foi atualizada, foi porque teve uma inflação alta finalmente, porque nos últimos 10 anos a inflação era sempre na meta de 2, né? Ficava sempre nessa... Anual, né? 12% anual, né? 12% anual. Eu vi que esse é o centro da meta aí, né? Esse é o centro aqui nos Estados Unidos, né? É outro patamar, assim. Mas então o que impactou muito foi realmente a questão de energia, que acabou impactando custos, e aí a inflação E toda essa questão também de defesa, agora com a NATO, a OTAN, com a OTAN e a questão também de essa transição, né, para uma matriz energética mais verde, uma questão que está sendo muito discutida, que hoje a Europa precisa, né, aumentar principalmente a competitividade e atrair capitais para fazer essa transição para a matriz verde. E ser menos dependente da Rússia, né? Porque foi uma coisa assim, claro, ninguém esperava, né, uma guerra assim, do jeito que foi, mas isso só prova que não pode ser dependente de ninguém, né? Quanto mais independente for na questão energética, acho que fica a lição. Como é que o pessoal na Alemanha aí lida com essa guerra? Parece que não tem fim. Já virou uma novela de cotidiano, ninguém liga mais. Como é que o pessoal lida com isso aí? Eu estava aqui, estava na Itália quando iniciou a guerra, e foi, acredito que como no Brasil, estava no noticiário todos os dias, e muito se falava sobre isso, mas agora já com a outra guerra, né, no Oriente Médio, acaba sendo a novidade do momento, não se fala mais tanto de Rússia e Ucrânia. Mas é uma questão, o presidente, o Zelensky, está quase sempre por aqui, né, tentando buscar mais recursos da Europa para ajudar a Ucrânia, ainda mais agora com questão de eleições nos Estados Unidos, talvez, pelo que fala-se, se Trump vencer, vai ter possibilidade de cortar ou diminuir substancialmente os recursos da Ucrânia, né? Então ele está cada vez mais precisando de recursos europeus aqui. Então, nesse sentido, acho que na política, talvez em Bruxelas, onde fica o parlamento, se fale muito disso ainda, mas no dia a dia, assim, no noticiário, as pessoas que falam em alemão não entendem, né? Mas as pessoas em geral acho que não falam mais muito, né, nisso, não. Acaba abafando por outra guerra. E tu acompanha as notícias do Brasil? E como é que o pessoal aí vê o Brasil? Enfim, que opinião que se tem sobre o nosso país, sobre as políticas aqui, especialmente na parte econômica? Fora o período de carnaval, né? Eu sempre sigo acompanhando notícias do Brasil. Uma das minhas fontes diárias assim, de notícias é algum site brasileiro sempre. Claro que aqui acaba vendo muito o Financial Times, é o principal todo dia, mas sempre alguma notícia do Brasil eu acabo lendo. E a visão deles do Brasil é uma boa pergunta. É difícil não falar em carnaval e futebol, né? Mas... É verdade. Eu sei que é uma pergunta desafiadora, né? Porque, imagina, além de estar longe, né? Tem as barreiras culturais, né? Enfim, tudo é diferente, né? Mas a gente tem essa curiosidade, né? Em poucas palavras, assim, Wagner, como é que o estrangeiro olha o brasileiro? O Brasil. Não o brasileiro, mas o Brasil. Tu tem ideia, assim? Se tu tivesse que apostar? O brasileiro talvez seria mais fácil no sentido de ser um povo aberto e
simpático, mais quente, né? Porque aqui da Alemanha para cima, né? Quanto mais para o norte, aqui o pessoal é muito frio mesmo, o contato é bem mais difícil. Então, acho que sempre que se falar em brasileiro vai ter essa impressão boa nesse sentido. Mas o Brasil o que eu tenho ouvido muito aqui com preocupações assim, é que se a própria questão que a gente estava mencionando agora da guerra na Ucrânia-Rússia é o apoio, né, que o Brasil está muito mais para o lado da Rússia do que para o lado da Ucrânia. Então aqui é uma coisa que quase todo mundo, quando eu falo que sou brasileiro, me pergunta, mas e aí, por que vocês apoiam a Rússia? Então é uma pergunta que eu ouvi, não foi uma nem duas vezes, foram várias. Então a questão de política brasileira, né? Não, e o interessante é que as pessoas veem o país, né? Todo mundo, tipo assim, vocês apoiam. E aí, tipo, te vê como brasileiro dizendo, não, você apoia tal. Às vezes a gente tá brincando, alguém falando sobre a guerra, e uma pessoa me olhou e disse, não, tu é brasileiro, melhor nem pedir tua opinião sobre isso, porque assumindo já que a minha posição é do nossa posição oficial. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Diga aí, André, não sei se tu deixa eu te atrapalhar um pouco aí, Moisés. Eu tenho lido nesses últimos dias, deve ter mais ou menos uns 5, 6 dias que eu já vi recorrentemente em reportagem, e não só nos meios tradicionais, mas também em redes sociais, a Volkswagen está com um problema financeiro, vai fechar fábrica. Como é que vocês enxergam isso aí dentro da Alemanha? Uma grande empresa multinacional, presente em vários países, mundo afora. Como é que vocês enxergam um player grande de automóveis dizendo estamos com problemas? É a maior crise, né, da história da Volkswagen. É uma questão que preocupa muito, porque principalmente a Alemanha, né, ela é muito voltada para engenharia e produção de automóveis, e talvez a questão de biotécnica, né, questão de medicamentos, essa parte aí, são os carros-chefe da Alemanha. Então, e a Volkswagen que seja a principal montadora aqui, então é uma coisa que já preocupa. A Alemanha já não, como a gente falou antes, está com crescimento próximo de zero, e um player desse tamanho com problemas financeiros, com certeza é uma coisa que preocupa, né? Vai provavelmente acabar demitindo pessoas, né? Vai aumentar o desemprego, e vai ser mais um desafio para uma economia que já vem engatinhando aí há anos. Inclusive, tem se falado muito aqui agora que o Lasch, né, o primeiro-ministro, talvez não dure até as eleições, que seriam marcadas para o final do ano que vem, eu acho. Mas está se apostando aqui que provavelmente ele não chega até lá. Vai ter que... Ele é muito impopular, né? Então... A primeira-ministra que saiu, ela ficou quanto tempo? Mais de 10 anos no carro, não foi? Mais de 10 anos, a Angela Merkel ficou... E como é que eles avaliam a eleição nos Estados Unidos aí? Que tem alguma aposta aí? Eu acho que o consenso, né, do mercado financeiro é que hoje Trump tem mais chances de ganhar, mas é o que se vê com muita preocupação em geral, principalmente a questão de aumentar o protecionismo dos Estados Unidos, né? Então talvez colocar tarifas para produtos europeus. Então não diria que as pessoas estão muito contentes com essa perspectiva. Não que o outro lado também seja uma maravilha, né? Mas eu acho que se vê com muita preocupação, principalmente isso, porque a Europa sempre, diferente dos Estados Unidos, a Europa foi muito sempre dependente de comércio mundial, né? Sempre exportou e importou muito mais que os Estados Unidos. Então se vê com muita preocupação essa protecionismo que está aumentando, e os Estados Unidos sempre, né, teve bastante, mas com o Trump provavelmente vai acabar tendo ainda mais. Inclusive, a proposta que ele falou agora semana passada não proposta, mas cogitou, né, zerar imposto de renda e botar o resto em tarifa, que seria em tarifa de importação. Então, esse tipo de coisa assusta um pouco aqui os europeus. No último mandato do Trump, o que mais a gente ouvia era guerra comercial. Aí é esse medo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta assim, um pouco de teoria econômica, né? Eu estava vendo, saiu nesses 2 últimos dias, né? Teve um trabalho bem legal publicado agora pelo Samuel Pessoa, ali pela Fundação Getúlio Vargas, que fez um estudo de 94 a 2022, né?
Depois, se tu quiser, eu te mando esse estudo. Saiu ontem, né? Eu descobri que eu estava vendo uma reportagem do William Vac na CNN, e aí o entrevistado era o Samuel Pessoa, e o William Vac falou, não, porque essa sua pesquisa é muito interessante. Eu falei, putz, saiu uma pesquisa do Samuel Pessoa, vou procurar na internet. Achei. Né? São 33 páginas de um estudo que fala de gastos públicos e política econômica de 94 a 2022. E no estudo que ele montou com mais outros professores, ele mostra que o governo FHC entregou para o governo Lula I uma economia bem estruturada. Então, aquela surfada na onda que o Lula I deu foi grande. Por quê? Porque foi plantado no governo anterior. Então, palavras do Samuel Pessoa, ou seja, muito do que tu surfou foi plantado antes, no governo anterior do FHC. Aí até o William Vac perguntou, mas ele não fala isso. Aí o Samuel Pessoa, politicamente correto, muito inteligente, saiu pela beirada e... Né? Não, eu gostaria de sentar com ele, conversar e perguntar para ele de frente a frente. Tudo bem. Né? Aí ele fala que, inclusive, o governo Dilma I entregou para o governo Temer a economia, ou seja, com contas a serem pagas pelo governo posterior, ou seja, deixou obrigações em aberto. Tá? Que é o que todo mundo sabe, a Grande Depressão, a recessão econômica que veio lá do governo Dilma II. Né? Isso não é novidade para ninguém. Né? Criamos nossa própria Grande Depressão. Do governo Dilma I, II para o governo Temer, né, veio esse prejuízo, né, que o Temer teve que contribuir para diminuir aquele déficit, né, aquele gasto excessivo do governo Dilma II. Tá? O que ele mostrou no estudo é que o governo Temer para o governo Bolsonaro também entregou uma conta a ser paga pelo governo Bolsonaro. Tá? Coisa que também não é novidade para nós economistas. O que ficou interessante, né, nesse trabalho acadêmico do Samuel Pessoa e dos outros economistas, é que ele mostrou em números que o governo Bolsonaro entregou para o governo Lula uma economia bem estruturada através do Paulo Guedes. Né? E aí o Samuel Pessoa diz, inclusive, assim, na reportagem ontem, que apresentou na TV, eu gostaria de conversar com o governo Lula, com o presidente Lula, e perguntar para ele, porque esse discurso dele de que houve terra arrasada do governo anterior, isso não existe. Né? O governo anterior entregou uma economia bem mais organizada. Tá? Então, esse é o estudo em si do Samuel Pessoa e dos outros economistas. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. A gente tem uma política fiscal super expansionista. Né? Vamos financiar a economia, vamos financiar consumo para a gente fazer lá, através dos gastos do governo, ativar a economia, ativar o PIB. Né? Aquela equação básica lá de IC mais I mais G mais X menos M. Tá? Aí eu te pergunto, até que ponto isso funciona? Aí a pergunta 2, que complementa essa daí. Qual é o valor do câmbio que vai assustar os economistas, inclusive o Haddad? É chegar a 6% ou mais do que 6%? 6% não, R$6. R$6. Porque a gente sabe que quando o câmbio começa a subir muito, a descolar daquilo que a gente tem como meta, em alguma hora vai assustar os ministros da economia, ministros do planejamento, assim por diante. Eu queria que tu falasse um pouco disso aí. Esse é um assunto... Eu sei que não é fácil, mas vamos lá. Porque, realmente, o câmbio até tem uma história engraçada, eu não lembro quem comentou, mas é uma frase que eu sempre lembro, que o câmbio existe, a taxa de câmbio existe para manter o economista modesto, porque ninguém acerta a taxa de câmbio, né? É uma coisa muito complicada. Mas realmente, quando começa a chegar num patamar praça de 6, aí tem todo o problema, né, de reflexo de inflação e tudo mais. Mas o gastos do Brasil, essa política já não deu certo antes, né? Não sei por que se discute uma coisa que provadamente já fracassou, né? E teve, não? Estava uma discussão na semana passada, se não me engano, o Haddad falando de cortar finalmente, né? Porque a questão é sempre aumentar a arrecadação, nunca cortar gastos. Isso. Mas eu já vi que parece que não vai dar em nada, né? Já subiu de novo um pouco o câmbio porque falaram que não é bem assim. Então é uma questão muito complicada. Como é que isso
numa economia bem ajustada, isso já tem um limite, eu acho, né, de conseguir fazer crescimento assim com base com gasto e consumo. Mas numa economia, quando já não está ajustada, é pior ainda, como no caso do brasileiro. Então, acho que já bateu esse teto, já deveria ter outras saídas que não só investimento, principalmente investimento público, né? O que a gente viu, talvez, nos últimos anos, ali com Paulo Guedes e com Bolsonaro, foi talvez essa troca um pouco para investimento privado em vez de investimento público, o que me parece saudável, mas não me parece ser o caminho que vai seguir daqui para frente. Então, acho que é uma questão bem complicada, eu diria. Não tem muitas boas perspectivas nesse sentido, porque não vai ter diminuição de gastos, eu acho. A política fiscal vai continuar expansionista nesse sentido, e isso vai acabar influenciando a taxa de juros que a gente tem hoje, né? Acho que nunca vai conseguir ter uma taxa. Hoje a taxa de juros aqui na Europa está 3,25, com a última redução que teve, né, nas 2 semanas. A taxa Selic hoje está quanto? 10, 11? 10,75. 10,75. Então, e claro, a inflação no Brasil é um pouco maior, mas não é só a inflação que conta isso. Muito efeito fiscal, de política fiscal expansionista está aí dentro. Risco Brasil e gastos descontrolados. Mas aí você, como economista, como é que tu convenceria, você como economista do Banco Central Europeu, como é que tu convenceria o Galípolo e o Haddad de que não adianta ter uma política fiscal expansionista porque o câmbio vai explodir? E isso vai trazer mais inflação. Quais seriam os teus argumentos? Eu acho que talvez eu não sei o Galípolo, é uma pessoa que eu até assisti a sabatina dele, para ser sincero, não conhecia ele antes. Mas também não. O Haddad até está me surpreendendo, de certa forma, fazendo o que eu esperava bem menos, então está me surpreendendo positivamente. Está enxugando gelo, né? Então eu acho que não tem nem que convencer o Haddad, eu acho que o Haddad sabe disso, eu acho que tem que convencer aquele núcleo duro do PT, Gleisi Hoffmann, esse pessoal aí, a ala mais radical do partido, que muitas vezes bate de frente com o Haddad mesmo, né, nesse sentido. Sim. Então eu não sei, eu acho que nem as próprias eleições agora, né, acho que o PT teve um dos piores desempenhos, né, na história, e ainda assim eu vi a reflexão deles sobre a eleição é de que eles precisam ir mais ainda radicais no caminho e não seguir para o centro. Foi uma crítica, eles acham que perderam posição porque o presidente Lula fez acordos aí com o próprio vice-presidente, com o PSB mais centro. Então parece que a visão deles é ir ainda mais para políticas mais ir para um caminho ainda mais radical. Então, eu acho que esse tipo de pessoa é difícil de conversar com argumentos mais técnicos. Sim. Então, eu acho que o Haddad não é a pessoa que precisa ser convencida. Eu acho que é esse outro núcleo que precisa ser convencido. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Banco Central Europeu faz aquelas publicações de texto para discussão, né? De comentários de conjuntura econômica, Brasil, França, Espanha. Eles fazem isso também? Tem o boletim aqui de notícias econômicas. Aqui tem muito, né? Eles divulgam muita informação, tem muita pesquisa, muito seminário, muito grupos a gente tem muito contato também, por exemplo, com o parlamento lá em Bruxelas. Então, trocou, né? Entrou o parlamento novo aqui, vai assumir agora. Então, tem muita essa análise de conjuntura, claro, muito mais voltada para a Europa e mais específico ainda para os países que utilizam o euro, né? Que são 20 dos 27 aqui da União Europeia que utilizam o euro. Então, é muito mais nesse sentido. E, claro, grandes players, às vezes acaba entrando no Brasil, mas, como eu falei antes, muito mais Estados Unidos, China, né? Que são quem acaba impactando mais diretamente aqui com a economia local. O Banco Central Europeu, ele é fixo na Alemanha ou ele é transitório entre os países integrantes? Aqui a sede é aqui em Frankfurt, mas todos os países ainda têm, né, os seus bancos centrais, né, os bancos centrais, a autoridade nacional e banco central de cada país, principalmente para, claro, essa questão de abertura. Eu vou abrir um novo banco, eu tenho que pedir regulação, fazer toda a aplicação para o Banco Central do próprio país. Sim. E o Banco Central Europeu fica num nível mais acima, né, de supervisão. Sim. Desses bancos centrais nacionais. E ele também supervisiona diretamente os grandes bancos, os bancos sistemicamente importantes ficam
o Banco Central Europeu que supervisiona diretamente. São bancos aí com mais de, se não me engano, 40 bilhões de euros em ativos. São bancos bem, bem grandes. Os demais eles supervisionam indiretamente via Banco Central. Deixa eu te fazer uma... Não é pergunta, eu quero saber a tua opinião. O que tu acha da Argentina dolarizar a economia? Adotar o dólar como moeda? O Lucas me perguntou isso outro dia. O que tu acha? Aí eu te pergunto agora, o que tu acha? Eu acho que vai ser bom para eles, argentinos, ou vai ser bom para nós também? Eu acho que primeiro eles não têm cacife, né? Tem que ter muita reserva para fazer isso, que eu acho que eles não têm. Mas eles tiveram essa experiência, não? Em 2000, 2001, eles tinham a paridade, né? Um para um. Uhum. E faliu em 2001, né? Um ano depois, eu acho. Mas... dar uma opinião assim, eu acho que... Eu não sei, as entrevistas que eu tenho visto mais recentes do Milei, ele não tem mais comentado muito. Foi um tema de campanha dele, né? Mas depois acabou... Tem tantos outros problemas para resolver na Argentina que eu acho que... Tá louco. Mas eu lembro, inclusive, o nosso saudoso professor Bertucci aí da UPF, no meu primeiro semestre de economia, ele brincou que se quiser assaltar alguém, assalta um argentino. Primeiro porque é argentino, né? E segundo porque sempre vai ter dólar guardado em casa. E isso foi... porque eles podiam, inclusive, retirar do banco pesos e dólar, né? E dólar, né? Podia abrir conta nas duas moedas. Né? Isso foi na época aí, 2010, 11, essa piada. Aqui aí. A gente continua discutindo se vai poder fazer isso. Mas aí depois com o governo aí da Kirchner, eles acabaram botando o cepo, que eles chamam que é aquele um limite de compra de dólar que você pode ter, que é um absurdo, né? Eu posso comprar, se não me engano, é um limite bem baixo, $1.000 por... Porque não tinha dólar, né? Disponível, né? Sim. Não tinha dólar dentro da economia. Mas acho que a economia argentina é uma loucura, né? É uma loucura. Moisés. Olha, é um papo que... Vários papos, né, que a gente poderia ter aqui durante um bom tempo, né? Mas, infelizmente, Wagner, a gente vai ter que ficar por aqui hoje no nosso papo, mas você está convidado aí para participar de vários outros, a hora que tu quiser, só mandar ali um oi pro André, né, para a gente discutir qualquer assunto, participe do nosso podcast, ele é diário, a gente está sempre discutindo tudo o que acontece, os dados, as informações, né, que vêm no dia, a gente discute aqui no nosso podcast, no final do dia, e tu tá sempre convidado, foi um grande prazer aí voltar a falar contigo, né, uma pessoa espetacular, um excelente estudante, né, a gente é estudante o tempo todo, uma pessoa que estuda, que vai atrás dos sonhos, isso é legal, né, a gente conversar com pessoas assim e ver esses exemplos, e certamente, né, para inspirar outras pessoas também a buscar isso, né, cara? Motivadores. Conhecimento, experiência, né, viver aquilo que se quer através do conhecimento, muito bom. Obrigado, viu, Wagner, e sucesso para ti aí, e agora eu vou deixar você terminar aí com as tuas palavras, tá bom? Um abração. Eu queria começar agradecendo de novo vocês dois aí, Moisés, professor André, muito obrigado por participar, e aceito o convite para participar outras vezes, acho que foi bem, bem interessante. Parabéns mais uma vez pelo projeto. Eu não sabia que era diário, então, sabendo agora, eu vou escutar as outras. Siga-nos, comente e critique. A crítica é sempre construtiva. Claro. Não, eu quero participar, sim, mais vezes e escutar os anteriores aí, vamos ver se... Teve essas perguntas difíceis também para as outras pessoas, o pessoal para mim. Que não, viu? Depende. O André me disse antes assim, vou tirar uma casquinha do Wagner, vamos ver se ele sabe minha teoria econômica. Viu só? E aí deu certo. Não, mas eu queria, então, para encerrar, então, agradecer vocês e, bom, foi desde o início da minha trajetória, né, conheci vocês dois aí na economia e hoje consegui chegar onde eu estou aqui no Banco Central Europeu. Queria dizer que muitos que talvez tenham esse sonho, tenham essa ideia, podem fazer também, né? Não, se eu conseguir, várias pessoas também podem. Então, fica aí. Querer, né? Basta querer e se esforçar que as coisas acontecem. Inclusive, fico já também à disposição, se alguém quiser, alguém que estiver assistindo aí, que venha assistir no futuro, tiver dúvidas sobre
sobre alguma coisa, a questão do próprio mestrado aqui, ou o doutorado, que eu estou começando agora, acabei nem comentando, eu comecei meu doutorado agora, 2 semanas atrás, ou o próprio Banco Central Europeu, enfim, qualquer coisa que eu puder, talvez, ajudar em alguma coisa, fico à disposição. Wagner, Tá certo. só tenho a agradecer a participação. Tá? Obrigado. Grande abraço aí. Fique com Deus aí, se proteja. Grande abraço para vocês. Falamos. Grande abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. A gente fica por aqui, então, com mais uma edição do nosso Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Um bom final de semana para todo mundo e voltamos na segunda-feira. Valeu, até. Tchau.